Olá, gente, boa tarde. Hoje em História vamos falar da riqueza que vem do Oriente. Na última aula nós falamos sobre a população indígena, que foram os primeiros habitantes aqui da nossa terra. Nós falamos sobre o que eles deixaram de herança, dos seus costumes, da forma de se alimentar, da divisão do trabalho, mas também falamos que essa população sofreu muito com a chegada dos europeus portugueses. Porém, por que eles chegaram aqui? Como eles chegaram aqui? Isso nós vamos ver agora. No século XV, os europeus procuravam novos caminhos para comprar especiarias como pimenta, cravo, canela, sal, açúcar, gengibre e noz moscada. Esses produtos hoje em dia a gente encontra em qualquer mercado, né? E por um preço muito acessível. Mas naquela época, além desses produtos serem raros, eles também eram caros e encontrados apenas no Oriente. Na Europa, somente a Itália revendia esses produtos a um preço caro. Mas por que eles gostavam tanto desses produtos? Porque além de servir para temperar ou para fabricar remédios, também eles eram usados para preservação de alimentos, para conservar os alimentos. Porque naquela época não existia geladeira. O sal, por exemplo, servia para que o alimento ficasse preservado por um tempo maior, sem que estragasse. Então, eles buscavam esses produtos e eles queriam sempre ter esses produtos para eles, né? Queriam ter com eles esses produtos. Eles buscavam também o domínio do comércio da seda, da porcelana, dos tapetes, pedras preciosas, do ouro e da prata, né? Essas especiarias eram muito caras na Europa, pois não eram encontradas com facilidade. Esses materiais eram encontrados na Índia e os europeus navegavam até a Itália, que os distribuía. Em 1453, os turcos tomaram a cidade de Constantinopla e proibiram a venda desses produtos para a Itália. O mercado italiano já vendia os produtos a um valor muito alto e com a falta deles o valor subiria, que isso se chama lei da oferta e da procura, que nada mais é que um conceito que se diz que o preço de um produto é regulado pela relação entre a quantidade desse produto e a procura por ele. Se a procura for alta, o preço também será alto. Esse fato fez Portugal e Espanha tentarem comprar as especiarias direto da Índia. Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama e Cristóvão Colombo foram os navegadores contratados pelas coroas portuguesa e espanhola para descobrir as novas rotas para chegar ao Oriente. A escola de Sagres era um centro de estudos náuticos onde eram discutidos os conhecimentos sobre a navegação. Então, os navegadores frequentavam essa escola para obter conhecimento, para elaborar rotas. Através desse centro de estudo, foram desenvolvidos instrumentos e técnicas de navegação. Que instrumentos de navegação? Nós temos o astrolábio, usado para medir a altura dos astros acima do horizonte. O uso do astrolábio facilitava a orientação dos navegadores por meio da posição e observação das estrelas. Nós temos também a bússola, que é composta de uma agulha magnetizada na horizontal, suspensa pelo centro da gravidade e aponta sempre para o eixo norte e sul, ou seja, ela indica o polo. Eles também construíram alguns meios de navegação. O primeiro foi a caravela, que foi uma embarcação de porte médio, de velas triangulares, usadas pelos portugueses e espanhóis durante a Era do Descobrimento. E também tinha a nau, que era um barco
um barco de grande porte, destinado a longos percursos. Os portugueses faziam a rota chamada de périplo africano, pois contornava a África para chegar até as Índias. A Espanha contratou Cristóvão Colombo para chegar às Índias. Colombo descobriu que a Terra era redonda e acreditava que conseguiria chegar até as Índias indo do Ocidente até o Oriente. Colombo partiu com sua tripulação em 3 embarcações, Santa Maria, Ninha e Pinta, rumo ao Oceano Atlântico, que era conhecido como Mar Tenebroso. Após acalmar o motim de sua tripulação em 12 de outubro de 1492, Colombo encontrou uma ilha no Caribe que acreditava ser as Índias e chamou seus habitantes de Índias. Então, gente, tia agora pede para que vocês façam a leitura que fica entre as páginas 60 e 64 e as atividades das páginas 65 a 66. E eu fico no aguardo para que possamos fazer a nossa correção. Grandes navegações. Você sabia que no século XV eu era o ser mais temido pelos navegadores? Naquela época, as pessoas não sabiam que a Terra tinha a forma de uma esfera e achavam que o mundo era formado apenas pela Europa, África e Ásia. O Mar Mediterrâneo era o principal acesso da Europa para o Oriente. Por ele, os mercadores europeus iam para o Oriente comprar artigos de luxo e as especiarias que usavam para conservar os alimentos. Mas as cidades de Veneza e Gênova fizeram um acordo com os árabes. Eles traziam as mercadorias até o Mar Mediterrâneo e os venezianos e genoveses as distribuíam pela Europa. Com o controle do comércio no Mediterrâneo, essas duas cidades italianas passaram a cobrar preços muito altos pelas mercadorias. A economia de Portugal dependia desse comércio e, por isso, foi muito prejudicada pelo monopólio italiano. Em 1453, ocorreu outro problema. O Império Otomano tomou Constantinopla e fechou a passagem pelo Bósforo, proibindo o acesso à Índia e à China. Diante desta situação, os portugueses precisavam encontrar uma rota alternativa para o Oriente, que não passasse pelo Mediterrâneo. Portugal é o ponto mais ocidental da Europa. Seu litoral é banhado pelo Oceano Atlântico e situa-se bem próximo do continente africano. Além dessas condições favoráveis, Portugal passou a assimilar os conhecimentos de outros povos e aplicá-los na busca de novas rotas marítimas. Muitas invenções de povos antigos, aprimoradas pelos árabes, foram apropriadas pelos portugueses. A bússola, o astrolábio, o quadrante, a balestilha, a ampulheta e as velas latinas. Aprenderam também com os árabes a elaborar cartas náuticas e a utilizar as técnicas de carpintaria naval. As caravelas foram a grande invenção portuguesa. Relativamente pequenas, leves e ágeis, as caravelas eram ideais para a navegação costeira. Eram dotadas de velas triangulares, que possibilitavam navegar contra o vento e desviar de obstáculos. Em caso de ataque, mudavam o curso rapidamente e podiam entrar com facilidade em rios e estuários, manobrar em águas rasas, contornar arrecifes e bancos de areia. Esta versatilidade deu às caravelas grande vantagem sobre os pesados navios mercantes usados no Mediterrâneo. Com toda essa tecnologia, os portugueses lançaram-se na procura de um caminho para o Oriente, contornando a costa da África. Durante quase todo o século XIV, Portugal tentou contornar o sul da África. Nessas explorações, os portugueses adquiriram uma grande experiência marítima e conquistaram vários pontos na costa ocidental da África, onde estabeleceram feitorias. Essas conquistas garantiram a Portugal a comercialização de arroz, peixe seco, sal, tecidos de algodão, ferro, cobre, malagueta, noz de cola, marfim, ouro e escravos. Em 1488, a frota de Bartolomeu Dias conseguiu dobrar o Cabo das Tormentas. Essa etapa, no caminho para o Oriente, era um grande desafio,
pois os ventos fortes e as grandes tempestades que ali ocorrem faziam do local um ponto crítico. Quando o cabo foi ultrapassado, Dom João II mudou seu nome para Cabo da Boa Esperança, pois sua travessia comprovava que o Oceano Atlântico e o Índico se ligavam. Aumentavam, assim, as esperanças de os portugueses chegarem ao Oriente, contornando a África. Finalmente, no ano de 1498, Vasco da Gama conseguiu chegar às Índias, contornando o continente africano, e Portugal adquiriu o monopólio do comércio das especiarias. Depois do retorno de Vasco da Gama, uma grande expedição foi organizada. Seu comandante, Pedro Álvares Cabral, tinha a missão de negociar acordos comerciais com os mercadores orientais. Durante a viagem, para escapar das zonas de calmaria, Cabral ordena que as embarcações façam uma rota mais a sudoeste. Mas o desvio foi tão grande que a frota atravessou o Atlântico, encontrando novas terras no meio do caminho. Dias depois, a frota de Cabral retoma o caminho para as Índias. Há algum tempo, os historiadores contestam esta versão. Segundo eles, o governo português já tinha conhecimento da existência de terras a oeste. Portanto, o desvio da frota de Cabral pode ter sido planejado para que encontrasse as terras que mais tarde foram chamadas de Brasil.